The Wreck. Muitos de vocês amantes do terror já devem conhecer essa história, mas para os mais novos é muito importante conhecê-la. The Wreck é uma das primeiras creepypastas criadas na internet, uma relíquia, por assim dizer. Apague a luz, feche os seus olhos e curtam a história. Durante o verão de 2003, eventos no norte dos Estados Unidos envolvendo uma estranha criatura humanoide apareceu na mídia local, antes de um grande apagão ter acontecido. Pouco ou nenhuma informação foi deixada intacta, e a maioria das informações na internet sobre a criatura foi misteriosamente destruída, sem deixar rastros ou vestígios. Ela aconteceu primeiramente na parte rural do estado de Nova York. Autoproclamadas testemunhas contaram suas histórias sobre seus encontros com a criatura de origem desconhecida. Alguns estavam terrivelmente amedrontados, enquanto outros tinham uma curiosidade que somente era encontrada em crianças. Seus depoimentos não estão mais disponíveis, porém, muitas pessoas envolvidas ainda procuram respostas sobre o Wreck e sobre os acontecimentos daquele ano. No início de 2006, ao final da investigação, encontraram quase 2 dúzias de documentos entre os séculos XII e hoje em dia, em 4 continentes. Em quase todos os casos, as histórias eram praticamente idênticas. Eu estive em contato com um membro do grupo de investigação e fui capaz de obter algumas partes de seu livro, que será lançado em breve. Uma delas era uma nota de suicídio, escrita em 1964. Enquanto me preparo para tirar minha própria vida, sinto que é necessário escrever para amenizar a dor e a culpa à sua forma. Uma vez que acordei, novamente eu escutei a sua voz e olhei em seus olhos. Eu não posso dormir sem medo do próximo encontro, sem medo da próxima experiência que terei. Quando acordar, eu nunca mais posso acordar. Adeus. Foi encontrada em uma caixa de madeira, onde havia 2 envelopes vazios, endereçados a William e Rose, e uma carta pessoal, sem envelope, na qual estava escrito: Querida Laine, eu tenho rezado por você. Ele falou o seu nome. Trecho de um jornal traduzido do espanhol de 1880. As a result of the outbreak, your city or entire region may be endangered by a lethal... Eu experimentei o maior terror. 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 Eu vejo seus olhos quando fecho os meus. Eles são vazios, negros. Eles me viram. Suas mãos molhadas. Eu não vou dormir. Sua voz. Parte inteligível. Diário do Capitão em 1691. Ele veio a mim durante o meu sono, do pé da minha cama. Eu tive uma sensação. Nós devemos voltar para a Inglaterra. Nós não devemos voltar aqui, a pedido do Wreck. Depoimento de uma testemunha de 2006. 3 anos atrás, eu havia retornado de uma viagem
até as cataratas do Niágara com a minha família no 4 de julho. Nós estávamos todos exaustos após um longo dia dirigindo. Então meu marido e eu pusemos as crianças direto para a cama. Por volta das 4 da manhã, acordei achando que meu marido acordara para usar o banheiro. Nesse momento me levantei e o acordei no processo. Me desculpei e disse a ele que eu estava pensando que ele havia saído da cama. Quando ele se virou para mim, ele ofegou e puxou seus pés do fim da cama, tão rápido que quase me derrubou da cama. Ele me agarrou e não disse uma palavra. Quando meus olhos se acostumaram com o escuro, eu fui capaz de ver o que causou a sua reação. No pé da cama, sentado e nos olhando, estava o que parecia um homem pelado, ou um grande cachorro sem pelo. Seu corpo estava contorcido de um jeito perturbador, como se ele tivesse sido atropelado ou coisa parecida. Por alguma razão eu não estava assustada com ele, mas com pena de sua condição. E a essa altura, eu estava achando que nós deveríamos ajudá-lo. Meu marido estava em uma posição fetal, ocasionalmente olhando para mim e depois para a criatura estranha. Dava para ouvir o respirar dele, ofegante, nos pés da cama. Em um movimento agitado, a criatura cambaleou em volta da cama, chegando a ficar quase um pé de distância do meu marido. A criatura estava completamente silenciosa por uns 30 segundos, ou talvez 5 segundos, mas pareceu 30, olhando para meu marido. A criatura pôs sua mão suja em seu joelho e correu em direção ao corredor. Indo em direção ao quarto das crianças. Eu gritei e corri para o interruptor, planejando pará-lo antes que ele machucasse as crianças. Quando cheguei no corredor e a luz do quarto era o bastante para vê-lo a uns 20 pés de distância, ele virou-se para mim e me olhou diretamente, coberto de sangue. Eu liguei a luz do corredor e vi minha filha Clara em suas presas. A criatura descia as escadas enquanto eu e meu marido corríamos desesperados para salvar nossa filha. Vendo que não escaparia carregando o peso de nossa filha, ele a deixou e fugiu. Ela estava gravemente ferida, sangrando muito, e disse somente uma frase. Ela disse: "Ele é o Wreck." Meu marido caiu no lago enquanto levava nossa filha ao hospital. Ele não sobreviveu. Como era um acidente pequeno, a notícia se espalhou rapidamente. A polícia foi de grande ajuda no começo, e o jornal local ficou bastante interessado também. Entretanto, a história nunca foi a público, e a TV local nunca mostrou a notícia. Por vários meses, eu e meu filho Justin ficamos em um hotel perto da casa de meus pais. Depois de decidir voltar para casa, comecei a procurar respostas sozinha. Eventualmente encontrei um homem na cidade seguinte que tinha uma história bem parecida com a minha. Nós nos encontramos e começamos a falar sobre a nossa experiência. Ele conhecia mais 2 outras pessoas em Nova York que haviam visto a criatura chamada Wreck. Todos nós passamos 2 anos de procura de materiais na internet e cartas para conseguir juntar uma pequena porção do que acreditávamos ser a aparição do Wreck. Nenhuma das informações nos deu nenhum detalhe, história ou pista. Apenas um jornal tinha um artigo falando sobre ele nas 3 primeiras páginas. Nunca mais o mencionara de novo. Um diário de capitão nos explicou nada sobre o encontro, apenas falando que o Wreck mandou eles irem embora. Aquela era a última parte do diário. Nós descobrimos, entretanto, que a criatura visitava as pessoas várias vezes. Ele também se comunicava com várias pessoas, incluindo a minha filha. Isso nos levou a pensar que o Wreck havia nos visitado mais algumas vezes desde nosso último encontro. Eu pus um gravador do lado da minha cama e o deixei gravando enquanto dormia.
todas as noites por 2 semanas. Checava todos os sons do meu quarto, todo dia que eu acordava. No final da última semana, eu já estava meio que acostumada com os sons que eu fazia enquanto dormia. Até que eu escutei o mesmo som, só que 8 vezes mais rápido que o normal. Ainda era quase 1 da manhã. No primeiro dia da 3ª semana, pensei ter escutado algo diferente. O que eu ouvi era uma voz muito estridente. E sem dúvida, era o Rec. Não consigo escutar aquilo tempo bastante para descrevê-lo. E ainda não deixei ninguém escutar a gravação. Tudo o que sei é que já escutei isso antes. Acredito que era exatamente o que falava enquanto estava ao lado do meu marido. Eu não me lembro de escutar nada na hora, mas, por alguma razão, a voz no gravador automaticamente me lembrava aquele momento. O pensamento que deve ter passado pela mente da minha filha naquela noite me deixou muito frustrada. Eu não vi mais o Rec desde que ele arruinou a minha vida. Mas sei que ele está no meu quarto enquanto eu durmo, e temo que uma noite eu acordarei e verei ele me observando de novo.